Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Quero compartilhar com vocês uma mensagem de um versículo que há muito tempo eu já ouvia e eu gostaria muito tempo já de falar sobre ele. É um versículo curto. Eu falei, Deus, me ajuda, me ensina. Me ajuda, na verdade, a viver primeiramente isso, depois a entender como que eu posso compartilhar isso através de uma palavra. E aí, o tema da mensagem que nasceu é adversários necessários. Ninguém, exatamente ninguém, conhecerá algum tipo de crescimento se não experimentar alguma adversidade na vida. Ninguém, não existe um atleta que possa ser considerado bom naquilo que faz, se ele não foi experimentado diante de um adversário. Não existe ninguém que possa ser aprovado, que possa dizer que foi aprovado, se não ficou sozinho, ele e a sua prova, ele e a sua adversidade, ninguém. Então Deus não nos vai livrar disso, pelo contrário, vamos aprender hoje que faz parte do desejo de Deus. Amém? 1 Coríntios capítulo 16, versículo 5. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia. Paulo estava dizendo à sua igreja, porque tenho que passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande eficaz me abriu. Porém, há muitos adversários. É esse versículo. Ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma grande e eficaz porta se me abriu. Mas existem muitos adversários. Paulo, através de seu agora longo e contínuo trabalho em Éfeso, produziu efeitos que ameaçavam os interesses daqueles líderes em Éfeso, cujos ganhos eram derivados da idolatria. Éfeso era uma cidade bem idólatra, tanto que a gente conhece, né? O grito de salve daquela região que falava salve Diana dos Efésios, ou Diana de Éfeso. Então era uma cidade muito idólatra. É naquela cidade ali que Paulo pregava e muitas pessoas que tinham espírito de adivinhações eram usadas como instrumento de lucro para os seus senhores. Então, o trabalho contínuo de Paulo produziu efeitos que ameaçaram os interesses daqueles cujos ganhos eram derivados de idolatria. Então, muitos adversários surgiram. Paulo já estava há algum tempo em Éfeso, e ele falou, uma grande porta se me abriu neste lugar por conta desse trabalho extenso. Óbvio que ele entende, e com certeza foi Deus que abriu essa porta. E a Bíblia diz que quando Deus abre uma porta, o que acontece? Ninguém fecha. Então, abriu-se uma porta para Paulo. E junto com essa porta veio um bônus, veio um presente, veio um acessório que sempre vai estar pendurado a uma grande porta, muitos adversários. Então muitos adversários surgiram e não eram falsos mestres, eram judeus e pagãos, pessoas que lucravam com engano e com encantamentos, mas que agora, após a pregação da palavra, essas pessoas estavam sendo libertas, e porque eles viam que a esperança do seu lucro estava comprometida por causa da palavra, e é isso que a palavra de Deus traz, libertação. Ela arranca pessoas do mundo de escravidão, do mundo de seguidão e traz a luz. Então, por conta disso, essas pessoas que estavam dando lucro aos seus senhores, elas foram libertas e daí, a partir de então, não conseguiam mais e nem queriam mais adivinhar ou fazer coisas, algumas magias para que levasse lucro aos seus senhores. Então, aqueles senhores estavam muito de cara com Paulo. Por quê? Porque a pregação do evangelho prejudicava o trabalho daqueles que mais tarde se tornaram seus adversários. E uma coisa bem interessante aqui é que a pregação do evangelho genuíno nunca ou raras vezes atrairá o olhar e a fama perante o mundo. Não. Pode até trazer uma certa admiração, mas o homem natural, a Bíblia diz que não compreende as coisas do Espírito, apenas recebendo o Espírito de Deus através da fé, onde nós recebemos Cristo como Salvador, é que passamos a entender as coisas do Espírito. Até então, a palavra de Deus vai ser uma loucura para o homem natural.
Mas para nós, os que cremos, é poder de Deus, amém? Então, toda a pregação genuína do Evangelho vai confrontar alguma estrutura da sociedade atual. E que seja, se for para isso, se for para acontecer isso, que o Evangelho de Cristo, à medida que o Evangelho de Cristo for anunciado, então que seja. Por quê? Porque o Evangelho ele vai sim abalar as estruturas do mundo atual, do mundo antigo e do mundo vindouro. Por quê? Porque se não fosse assim, de forma alguma, ou não haveria necessidade de que Jesus tivesse manifestado. Mas ele se manifestou para destruir as obras do diabo. E Deus tem aberto uma grande porta para nós nessa cidade. Nós podemos dizer com certeza que aquilo que Paulo disse em relação a Éfeso, que uma grande e eficaz porta se me abriu, nós podemos dizer em relação a Guaratuba, que uma grande e eficaz porta nos foi aberta nessa cidade. Por quê? Porque porta fala de acesso. Porta fala de entrada. E olha como nós, para a glória de Jesus, temos acesso a vários lugares. Temos possibilidade de pregação e exposição da palavra em vários lugares. Deus proporcionou isso. Já orávamos há tempo. Lembro quando o pastor Michel e Fran, eles declaravam que essa igreja ela seria relevante, mudaria através do poder de Deus a fibra moral da cidade. Que nós nos encontraríamos com governantes dessa cidade e falaria: ei, nós estamos aqui não para pedir algo de vocês, mas para oferecer algo de vocês. O que precisa ser construído, o que precisa ser reestruturado. Nós queremos nos levantar como igreja para fazer a diferença na cidade, não para ser um sanguessuga de candidato político. Nós não precisamos de homens defendendo a igreja. Nós temos Jesus Cristo e Ele basta. Mas através de Jesus, o que nós podemos fazer para que a cidade seja melhorada? Então sempre foi declarado isso. E hoje nós estamos vivendo isso. Cara, você vai ver poucas cidades que têm quase todas as escolas com uma reunião de oração e exposição da palavra. Como nós temos para a glória de Jesus, isso não nos faz melhores do que ninguém, pelo contrário. Nos faz mais responsáveis por aquilo que nos foi confiado. Somente vocês, piazada. Poucas cidades no Brasil tem drops em quase todas as escolas. Inventaram no 29 de fazer dois intervalos. Agora a gente tem... Está esse ano ainda 2 intervalos ou não? Ainda mantém? Nós temos drops em todos os intervalos? Então são 4 drops ao invés de 2 só no dia. São 2 de manhã e 2 de tarde. Essa é uma grande porta que se nos abriu. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então Deus nos abriu uma grande porta. Nós temos acesso para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus nós temos acesso para poder manifestar o reino de Deus, tocar a vida da sociedade com o Evangelho, mas também através das ações sociais. Olha, eu ia dar com a língua nos dentes. A quantidade de alimento que a gente conseguiu arrecadar esse final de semana, né? Esse mês, né? Mas vamos deixar para o culto. Mas mês passado, para vocês ficarem curiosos, aqueles que têm problema de curiosidade vai começar a dar comichão. Alex, fala só para mim, ela manda um WhatsApp. Visualização única. Não. Vem domingo aí, ó, o gancho. Mas nós temos arrecadados mais de 2 toneladas, querido. Para a glória de Jesus, lembra do projeto que a gente fez para auxiliar Cubatão e Limeira? Nós arrecadamos muito quilos, muitos alimentos, muitas roupas, muita água. Acabou sobrando porque não tinha mais lugar lá para colocar. Então a gente enviou para a casa de recuperação. A gente enviou também para a PAI. Muitos outros lugares foram abençoados. Olha a porta que Deus nos abriu nessa cidade. Para a glória de Jesus, a gente só não prega se a gente não quiser. A gente só não manifesta o reino de Deus se a gente não quiser. E eu espero que não haja ninguém aqui que não queira. Se você não quiser, vem no final do culto, a gente vai orar por você. Se não quiser manifestar o reino. A sugestão é até que já fique sentado na hora da oração. Estou brincando. Mas é verdade. E nós não temos barreira alguma. Nós não temos impedimento algum. Uma grande porta se nos abriu na cidade de Guaratuba. Glória a Deus. Porém, existem muitos adversários. Muitos adversários. Nós estamos vivendo algo poderoso. São 90 life groups. Espalhado pela cidade, mais em Garuva também temos alguns lá, né? 4 lá ou 5? 4.
por enquanto. É ano da multiplicação em Garuva, em nome de Jesus. Aleluia. E eu lembro da festa dos fogos, se eu não me engano. O Joe vai lembrar. Quem lembra aqui? Quero ver quem que é old. Você, mas você não era daqui, mas eu sei que você lembra, né? Isso é old também. Liga a luz pra gente, por favor. Quem lembra da festa dos fogos? Rapaz, não tem ninguém abaixo dos 20 que lembra. O que era a festa dos fogos? Quando William Bonner falava o quê? No Boa Noite do William Bonner, todo mundo saía para fora dos seus life groups com fogos, com fogos de artifício. Depois a gente queria aquele sem estampido, que era só com as cores mesmo, e no mesmo horário todo mundo fazia. E eu lembro que acho que a última vez que a gente fez, a gente estava com umas 20 células, se eu não me engano. E mesmo assim, eu lembro que o pastor subiu no morro do Cristo para tentar visualizar, ele conseguiu visualizar alguma coisa. Agora, imagine com drone, João. 90 life groups. Mas faz muito barulho, a Sociedade Protetora dos Animais vai caçar a gente. Aquele só com cor, ele faz muito barulho? Vocês estão querendo arranjar para a cabeça, né? Isso é um assunto para outra hora, mas ia ficar muito massa, né? A cidade iluminando no mesmo tempo, assim, igual. O drone no lugar mais central e bem alto, pegando quase uma panorâmica e aqueles fogos. O que está acontecendo? A comemoração aqui santo, ao santo dos santos, aleluia, Jesus Cristo. Amém. Mas vamos segurar, depois a gente decide isso junto. Uma grande porta se nos abriu. Uma grande porta. Porém, esses adversários que vêm contra nós não são pessoas. Amém? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Amém, querido? Quando eu falo adversário, que Deus nos livre de vir o nome, exceto de Satanás na sua cabeça. Mas não pode vir o nome da sogra, cunhado, os outros pessoas. Não pode. Nem daquele irmão abençoado. Não. A nossa luta não é contra carne e sangue. Os desafios que vêm contra nós são situações adversas, circunstâncias inusitadas, oposições pessoais e ideológicas também, e muitas outras coisas. Mas apesar de algumas oposições pessoais, nós não lutamos contra pessoas. Nós vencemos com as pessoas. É diferente disso. Uma coisa é verdade. Isso é fato. Eu já disse no começo, eu preciso repetir. Sempre que nos depararmos com uma grande porta aberta por Deus, teremos como parte desse combo, desse pack, muitos adversários. Glória a Jesus. Eu sei que a gente não fala muita glória a Deus quando a gente fala que a gente vai ter adversário, mas aprenda, porque eles não vão embora. Eles às vezes sofrem mutações, as adversidades sofrem mutações, mas elas não vão embora. Porque se um dia nós não tivermos adversidades ou adversários, significa que nós não temos uma porta aberta. E aí, qual que nós preferimos? Ter uma porta aberta de Deus e desafios, para que possamos transpor esses desafios, mas aproveitar essa porta aberta? Ou não, eu não quero nenhuma porta aberta de Deus, nenhuma oportunidade de Deus, porque eu quero tranquilidade. Creio que se você é filho dessa casa, você vai querer uma porta aberta, indiferente daquilo que venha com ela, amém? Eu consigo imaginar a vontade diretiva de Deus em abrir essa porta com o intuito de que esteja acompanhada. É como se Deus falasse, eu vou abrir uma porta para o povo, eu vou preparar os adversários. Por que você está preparando isso, Deus? Porque eu vou abrir uma porta para os meus filhos. Eu estou preparando os percalços para que eu possa abrir uma porta, porque nenhuma porta pode ser aberta, quase que saiu abrida, nenhuma porta pode ser aberta sem os percalços, sem os adversários. Eu preciso abrir uma porta para os meus filhos, para o meu povo. Paulo, ele já em Gálatas, ele pediu, orem para que Deus possa abrir uma porta, para que uma porta seja aberta para a pregação do evangelho. Então, quando eu estou falando de porta, querido, nesse contexto não é a porta de um emprego. Muito embora Deus possa fazer, e Ele vai fazer, caso seja o seu caso, em nome de Jesus. Você não vai passar desse mês desempregado. Só que é muito mais do que isso. Nós estamos falando da porta para o avanço do reino de Deus nessa cidade. Então eu não quero gastar tempo aqui e descobrir quais são os adversários que nós temos como líderes, como cristãos. A gente pode até enumerar alguns. Adversário que eu tenho é a dificuldade de eu gerar um novo líder. Pode ser um adversário.
A dificuldade que eu tenho é porque não tem muitos discipuladores. Pode ser um adversário. O adversário que eu tenho é porque eu tenho líderes novos, eu tenho discipuladores, eu não tenho uma casa para anfitriar o meu life group. E isso é para alguns, principalmente para aqueles que não são donos da casa, né? Os start e jovens, e para eles isso é um adversário. Mas existem adversários muito maiores. Eu tenho traumas, eu não consigo expô-los. Adversários. Temos várias situações que podem ser adversários, mas eu não quero enumerá-los, muito menos identificá-los nesse momento. Por quê? Porque nós precisamos entender, nós não precisamos saber quem eles são, nós precisamos entender por quais motivos eles existem. Porque Paulo não enfatizou quais seriam os adversários, enfatizou? E vamos aqui combinar de que se teve alguém na Bíblia que enfrentou várias situações complicadas, foi Paulo. Muitas delas. Na verdade, acho que ou um homem que caça perrengue, mas foi o cara que mais escreveu cartas no Novo Testamento. Foi um dos maiores, depois de Jesus, o maior missionário que existiu no Novo Testamento. Então, significa que ele aproveitou muito bem as portas que Deus abriu diante dele e enfrentou os adversários. Então a questão não é saber quantos são ou quem são. A questão é por que motivo ou por quais motivos os adversários existem. É esse o motivo da palavra de hoje. Por que temos alguns adversários, já que eles são necessários? Primeiro, por quais motivos eles existem? Para nos tornar fortes e inabaláveis. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 13. Quanto ao mais, irmãos... nessa versão não tem irmãos. Quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Não lutamos contra pessoas, como a gente já disse no início. Nós vencemos contra as pessoas. Muitas vezes, ao falar de adversários, ou por conta de uma situação complicada que a gente passa com alguém, nós temos a impressão de que aquela pessoa se tornou adversária nossa. Tá certo, né? Que tem uns benços que parece que estão aí a favor do cão. Mas eu conversando com o pastor Davi, e ele falando no contexto da libertação, de que muitas pessoas às vezes preferem não querer, ou preferem evitar isso, porque preferem ficar na vida que eles estão. E ele falando, mas enfim, né, Alex, é o povo que Deus ama. Quando ele falou isso, eu lembrei de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deseja que tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O desejo é quando a gente falou no culto retrasado. Qual é o desejo de Deus? Ele deseja que todos... Mas o todos está incluído quem? Somente aqueles que aceitam de bom grado a pregação do Evangelho? Aqueles que compactuam com as nossas ideias? Todos, é todos. Jesus mesmo disse, eu não vim para os sãos não necessitam de médicos, eu vim para os doentes, dos quais eu sou o mais enfermo. Era, na verdade. Ele me curou, graças a Deus. Então, nós vencemos com as pessoas. Precisamos aprender a vencer com as pessoas, não vencer as pessoas, mas vencer com as pessoas. Paulo nos direciona a nos fortalecer no Senhor e na sua força. Não é na nossa força, não é na força do nosso braço. Não, é na força do seu poder. Se a gente olhar ali... Cadê? Primeiro versículo que a gente leu, versículo 10 de Efésios 6. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Alguma coisa que já é forte precisa ser fortalecida? Nós precisamos ser corajosos, mas diante de Deus precisamos apresentar nossas fraquezas. Deus não chamou fortes, Deus chamou corajosos. É diferente. Agora, se a gente se apresentar diante de Deus, não, Deus, deixa com o Tata. Eu consigo, é nós. Deixa comigo, não preciso nem orar. Essa batalha não tereis que pelejar.
porque eu, Alex, estou convosco. Eu não sou nem doido de falar isso. Nem doido. Por quê? Porque eu preciso me fazer fraco para que nele eu me fortaleça. Porque se o conselho de Paulo foi fortalecei-vos, significa que é uma geração que não tem poder e força para fazer aquilo que é necessário fazer. Nós não temos força suficiente, nem cogitamos em ter uma força para ser necessária, que seja necessária para enfrentar esses adversários. Por isso que Paulo fala, fortalecei-vos no Senhor. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Porque não é na nossa, não é na força do nosso braço. É na força do seu poder, do poder de Deus, para que possamos ficar firmes e resistir o dia mal. Uma boa notícia. Quantos querem uma boa notícia? Eu já falei, só vou repetir, os adversários sempre irão existir, essa é a boa notícia. Por que é boa notícia? Porque se eles sempre irão existir, você sempre precisará ser fortalecido. E se você sempre estará sendo fortalecido, você sempre estará sendo aperfeiçoado. E se você sempre for aperfeiçoado, os adversários sempre serão derrotados. E depois de vencer tudo, permaneçam inabaláveis. Precisamos, após ter vencido, permanecer. Lembra que Jesus falou sobre permanecer? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Então permanecer é o segredo, querido. Depois de fazer tudo isso, permanecer. Mas por que depois de vencer eu preciso permanecer? Porque depois de enfrentar o dia mal, de enfrentar os adversários e de ter vencido tudo, por que após isso eu preciso permanecer? Porque virão novos adversários. Porque a luta não se vence, a gente vence como é que diziam no mundo? Eu venci uma batalha, mas não venci a guerra. Às vezes a gente perdia uma batalha, né? Mas não perdia a guerra. Mas é um leão todo dia. Se a gente não matar o de hoje, amanhã serão 2. Então, nós precisamos permanecer inabaláveis. Por quê? Porque a nossa luta não cessa até que Jesus venha. Até que esse plano passe, até que a gente se encontre com Jesus nas nuvens ou através da nossa morte física. E tanto faz. Tem alguns que falam, não, eu não vou morrer, meus olhos verão Jesus. Eu vou ver Jesus de qualquer forma, morrendo ou vendo ele no arrebatamento. Eu quero ver Jesus. E eu vou ver Jesus porque essa é a garantia que a Bíblia me dá. Então, indiferente disso, nós precisamos permanecer, porque até que esse dia chegue, de ver Jesus através do arrebatamento, ou do nosso corpo carnal tombar nessa terra, nós precisaremos estar firmes, porque enfrentaremos adversários até esse dia. Outro motivo pelo qual existem adversários, para a provação da nossa fé. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Glória a Deus. Está prestes a se revelar a salvação do Senhor. Versículo 6. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estajais por um pouco contristados com várias provações ou várias tentações. Versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosas do que o ouro que perece. Quantos aqui já viram um ouro enferrujar? Quantos aqui que acompanham bolsa, criptomoedas, valorização da grama do ouro, quantos aqui viram o ouro desvalorizar? Olha o que a Bíblia compara a sua fé. Para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece. Alguém aqui recebeu o ouro da avó? Nós não queremos, não é para o ferro, não, fica tranquilo. Isso significa que esse ouro durou quase toda a vida da sua avó, se ela já não recebeu dos seus antepassados. Durou a vida da sua mãe e vai durar a sua vida. Ou seja, ninguém que eu conheça conseguiu ver um ouro perecer durante a sua existência na terra. Mas a sua fé, ela é mais valiosa que o ouro que um dia vai perecer.
Por quê? Porque além de ser inabalável, ela pode ser eterna. Então, mas para que ela chegue a esse nível, esse patamar, ela precisa ser provada. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor. Ou seja, para que a prova da sua fé, ou seja, a sua fé, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Mas para que a nossa fé se ache em louvor, honra e glória, ela precisa ser provada. E como que a nossa fé é provada? Versículo 6. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Ainda que você passe por um momento de tristeza por conta das provações e das tentações que você esteja passando, a sua fé precisa gerar alegria no momento ou no exato momento que você está passando por esse contristamento. Quantos aqui não tiveram nenhum motivo de tristeza nos últimos 2 anos? Eu nem vou levantar minha mão para não dar. Todo mundo teve. Vamos reduzir no último 1 ano. 6 meses? 2 meses? 1 mês? Todos nós passamos por momentos tristes, amém? Importa que isso aconteça. Mais do que importa que isso é necessário que aconteça. Faz parte do plano de Deus que você passe por contristamento. Porque Deus deseja o mal de mim, Deus não deseja o bem para me dar o fim que eu desejo, como diz a Bíblia? Não. Quer dizer, Deus deseja, mas não é da forma que a gente imagina. Porque a gente imagina que Deus vai fazer tudo por nós e a gente não precisa fazer nada. Você já percebeu que os caminhos árduos que tomamos na vida são responsáveis por forjar quem nós somos? Já parou para perceber isso? Que os caminhos de dificuldade que eu e você passamos forjou quem você é, quem nós somos. E sabe o que é o pior? Muitas vezes nós tentamos impedir filhos e discípulos de passar por caminhos que em nós forjou alguém forte. E aí a gente olha uma pessoa que não está vencendo, não está avançando, não está progredindo. E a gente, Deus, o porquê? Porque você quer fazer tudo. Porque você quer facilitar o caminho. Eu abri um rio no caminho do deserto, você não precisa abrir. Nós, muitas vezes, queremos que as pessoas cresçam, mas evitamos que elas passem pelo caminho que leva ao crescimento. E qual é o caminho que leva ao crescimento? É aquele que passa pela porta onde está recheada de adversários. Por isso eles são necessários, porque eles promovem em nós amadurecimento, crescimento. Ninguém amadurece sem responsabilidades. E naturalmente, no modo infantil, responsabilidade não é bom, querido. Agora, para quem é maduro, ele entende que responsabilidade faz parte do requisito básico para eu conseguir amadurecer. E maturidade não é uma coisa só, isso é uma outra pregação. Maturidade é como se fosse um diamante, ela tem várias facetas. Tem gente que é maduro, muito maduro na sua área profissional, mas na fé é um menino. Tem gente que na fé é muito maduro, alguém que não se atrasa, sempre está servindo, mas contrata para ver a dor de cabeça. Tem gente que é muito maduro como um funcionário, até como um cristão, mas é o amigo mais novo ou o irmão mais novo do seu filho. A esposa não sabe se chama ele de marido ou de filho. É tão infantil que é. Entendeu? Então, maturidade não é uma coisa só. A gente pode ser maduro em algumas áreas e imaturos em outras. Mas o que nos leva no caminho, ou nos conduz no caminho da maturidade, porque também não existe um patamar que alguém possa ter alcançado em maturidade. Não, aquela pessoa alcançou o patamar máximo de maturidade. Não, só Jesus. E aprendeu a obedecer pelo sofrimento que padeceu. Olha o jeito que Jesus, o Filho de Deus, aprendeu a obedecer. Pelo sofrimento que padeceu. E nós queremos aprender a obedecer na Disneylândia Gospel. Então, queridos, não existe nenhum outro caminho que não esse, com uma porta cheia de adversários, que vai nos fazer crescer em Cristo, que vai nos fazer amadurecer em Cristo, que vai nos fazer progredir no Evangelho.
Quanto mais nós fugirmos de confrontos, quanto mais nós fugirmos de disciplina, quanto mais fugirmos de correção, mais iremos atrasar o processo de crescimento. Deus é incoerente? Eu imaginei que vocês não iam demorar para responder essa. Deus é incoerente? Deus é injusto? Deus, ele faz acepção de pessoas? Então por que é que algumas vezes tem pessoas assim que parece que cai de paraquedas, mas consegue passar por um processo de amadurecimento assim mais rápido que outras pessoas? Não tem a ver com Deus, tem a ver com as portas que foram escolhidas. Tem a ver com os adversários que foram ou não evitados. Quando a gente decide parar de abandonar os processos que nos forjam, nós vamos experimentar uma maturidade e que a gente jamais experimentou. E com isso eu quero dizer algo que relacionado à mudança de igreja. E eu já mudei de igreja, querido. Eu não me converti na Paz Church. Se eu não me engano, é a minha quarta igreja. Última, nome de Jesus. Quarto, Assembleia, Aba, Sagrada Família. Quinta igreja. Miséria, que você é igrejeiro, Alex. Está amarrado, não sou não. Igrejice é uma coisa que está impregnada na cultura evangélica, principalmente em Guaratuba. Não foram todas as igrejas que eu saí por imaturidade, mas já saí por imaturidade de igreja. Por quê? Porque eu queria cancelar processos. Porque eu imaginava que o homem era o autor dos processos que confrontavam a minha vida, e daí eu mudava de igreja. Só que daí eu percebi que quem na verdade é o autor dos processos que confrontam, que moldam a minha vida é Deus. Então Deus está em todo lugar. Então a igreja que eu for, Ele vai estar. Então o problema não era Deus, o problema não era os processos, o problema não era a porta, muito menos os adversários. O problema era quem? Eu que fugia dessas portas. Eu que fugia desses processos. Ou eu que às vezes queria falar, não, Deus, a sua porta que o Senhor está abrindo não é boa. Deixa eu abrir uma porta aqui sem adversário nenhum e deixa eu entrar por esse caminho. Eu já li essa palavra. Já, né? Me perdi no versículo que eu li. Me achei. Os desafios e provações fortalecem a nossa fé. Eles podem derrubar você, mas só conseguem se você deixar. Eles podem nos derrubar, mas só conseguem se a gente arregar. Ou seja, não depende do diabo, não depende de Deus, não depende da porta nem dos adversários. Depende da gente permitir que os processos esmaguem a gente, mude quem a gente é. Não existe um homem de Deus que obteve êxito na sua vida que não passou por provações e desafios, que não foi processado, não dessa forma, se acalme, Max, mas pelo processamento que tritura e faz de novo. Não existe um sequer, nem na Bíblia, nem depois dela, que teve êxito, que conseguiu crescer e vencer no processo daquilo que Deus estava fazendo na sua vida, que não passou por esses momentos. Porém, esses desafios, esses percalços, eles não podem ser transpostos pelo nosso conhecimento e a nossa sabedoria humana, mas apenas pelo exercício de uma fé que foi provada. Apenas pelo exercício de alguém que conseguiu crescer na adversidade e fala para você, ei, vai dar tudo certo. Daí você responde, como é que você sabe? Aí você responde, porque eu já passei por isso. Não permita ser guiado por alguém pelo deserto que nunca esteve lá. O Marco Coelho disse isso, uns 18 anos atrás. Não permita ser guiado pelo deserto por alguém que jamais andou por lá. Por quê? Porque é no deserto que as nossas credenciais são... Nossas credenciais. A nossa fé é provada. Não é pelo nosso conhecimento humano, não é pela nossa sabedoria, não é pela nossa habilidade, nem pelo nosso dom. É pela nossa fé que foi provada. Que foi provada. E depois de um tempo será provada de novo, porque é o next level, é o processo contínuo da nossa fé sendo provada. Até aqui
Deus nos ajudou, então Ele vai levar para um outro lugar. Até aqui, aquilo que Deus me deu foi suficiente, então Ele vai nos levar a um outro lugar. E dia após dia, cada vez que Deus quiser levar você de um nível para o outro, e por mais que, principalmente os coaches, né? Falam, não, Deus vai te levar nos lugares, nas alturas. Eu creio que o processo de Deus te leva para a profundidade. Quanto mais profundo o nível e a influência de liderança na nossa vida, mais alta é a nossa responsabilidade e senso de servo. O que cresce é a responsabilidade à medida que aprofunda o nível de liderança. Por quê? Porque importa que somente um cresça. João Batista disse, importa que Jesus cresça e eu diminua. Quando a minha liderança estiver nesse patamar, significa que tem muito a descer. Tem muito a descer. Tem muito a descer. Por isso que Naamã não queria ir para Jordão tomar os 7 mergulhos da bênção, da campanha que o profeta propôs para ele. Porque para ir para o Jordão tem que descer, querido. Descer a humilhação. Então nós precisamos entender que não serão transpostos os desafios através daquilo que nós sabemos, mas é através daquilo que nós sofremos. Amém? Não é uma fé inoperante. Então eu creio e tudo vai acontecer de uma forma orgânica. Não. É uma fé que conhecemos os direcionamentos de Deus e avançamos fazendo o que Ele nos mostrou a fazer. Não é, agora eu creio em Deus, então eu vou deitar em berço esplêndido e as coisas vão acontecer conforme a boa, agradável vontade de Deus na minha vida. Não. Pela fé conhecemos a Deus, Ele revela para nós os seus planos e a gente marcha. E a gente atravessa o mar. E se ele não se abrir, passamos por cima. A música é da Bleia. Alguns vão? E o último, para que existem os adversários para a manifestação da vida de Jesus em nós. Eu nem sei se é o último. É o último. Para a manifestação da vida de Jesus em nós. Ou seja, os adversários, eles agem a favor de Deus e a favor da igreja. Credo, Alex. Como é que os adversários vão agir a favor de nós se a gente permanecer? A gente vai ver que a gente foi beneficiado pela existência e presença dos adversários. Aqueles que permanecem, eles, se pudesse, como os adversários da nossa vida hoje são circunstâncias, não são pessoas em si. Às vezes são circunstâncias provocadas pelas pessoas, mas não são as pessoas em si. Mas se pudéssemos, após passar pelo processo, nós agradeceríamos os nossos adversários. Obrigado, porque se eu tivesse perdido para você, eu permaneceria no mesmo lugar. Mas como não são pessoas, amém, queridos? Nós agradecemos a Deus pelos processos e pelos adversários que encontramos diante da porta. Manifestação da vida de Jesus em nós. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Cadê a palavra de bênção? Eu acho que isso aqui não deve estar na caixinha da promessa. Aquela que a gente só tira versículo bênção. Jesus, fala comigo hoje, nem que seja para me dar um chacoalhão. Você é a menina dos olhos de Deus. Não, esse versículo não está na caixinha da promessa. Em tudo somos atribulados. Não tem glória a Deus, né? Como é que dá glória a Deus? Quem quer ver uma vida atribulada? Quem quer ficar perplexo, perseguido, abatido? Vamos lá. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre sendo entregues à morte por amor a Jesus. Só tem bênção. Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. O versículo seguinte eu até tirei do esboço, mas para que desse modo opere em nós a morte, mas em vós a vida. Para que em nós, igreja, opere a morte, a mortificação de Jesus, para que nessa geração que está se perdendo, possa operar a vida. Então, queridos, por mais que pareça ruim, não é ruim. Somos atribulados, mas em Cristo nós não somos angustiados. Ficamos perplexos com as coisas que acontecem no mundo, mas por causa da nossa
fé que foi provada, nós não desanimamos. Somos perseguidos, mas por causa da presença de Jesus, nós não somos desamparados. Somos abatidos, mas por causa do poder regenerador de Cristo, nós não somos destruídos. Isso que acontece, nós não estamos evitando as situações, as adversidades, nós temos certeza que quando elas vierem, Cristo estará conosco. Isso é o resultado da prova da nossa fé, que depois de passar pelo fogo, eu sei que Ele continua comigo. E até a Bíblia fala dessa questão do fogo, da fé ser provada assim como o ouro, porque o ouro ele passa pelo processo de purificação através do fogo, amém? Então, como que o ourives faz? Ele taca fogo no ouro, a impureza sobe, e ele passa uma lâmina, tira aquela impureza. Taca mais fogo, passa uma lâmina, tira aquela impureza. A impureza sobe, ele tira a impureza. Quando ele, depois de atear muito fogo, muito fogo, muito fogo, muito fogo naquele ouro, a forma que ele sabe que aquele ouro está puro, sabe como é que é? Quando ele consegue ver a sua face resplandecendo, ou refletindo naquele ouro. Como que a nossa fé estará pronta quando Jesus conseguir olhar para nós e ver a si mesmo? Quando a nossa fé, mais valiosa que ouro, receber o fogo purificador de Jesus, e Ele olhar para nós e falar, já não há mais impureza, já está aprovada. Glória a Deus, nós não paramos frente aos adversários. Não porque nós somos bons cristãos, somos pessoas que agora já somos dignos, mas porque estamos seguindo a Jesus, e Jesus não parou e nunca vai parar. Porque nós estamos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e Ele não está estacionado num poço de passividade. Jesus não está sentado num poço de passividade. Ele é o rei que vem cavalgando no seu cavalo, transpondo montanhas, derrubando gigantes, muralhas, querido. Então, se a gente está seguindo a Jesus, nós não podemos ficar parados e olhar ao adversário e falar, meu Deus, o que será de nós agora? Nós estamos seguindo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Se Ele falou que a gente poderia avançar, nós podemos avançar. Até porque a vida de muitos pode estar correndo risco se eu e você pararmos. Já parou para pensar? Se Deus nos deu uma mensagem de salvação que tira as pessoas da rota de uma vida terrível e de uma morte miserável, e pior, de uma eternidade sem Jesus, e essa mensagem não é propagada, como essas pessoas ouvirão? Alex, mas é difícil, é complicado, eu sei que é. 1 Coríntios 10:13 diz, não veio sobre vós tentação alguma que não fosse humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação dará também o escape, para que vocês suportem. Então, queridos, se a gente reclamar demais dos adversários, é porque a gente reclama demais mesmo. A gente não destreinou a nossa língua para reclamar. E o que a gente faz diante dos adversários? Ou a gente murmura e reclama, é uma opção. Se você for, não precisa ser sábio, se for inteligente, não precisa segui-la. Ou você adora. O que eu vou fazer diante dos adversários? Adorar Jesus. Existiu 2 homens. Com certeza um deles era Paulo. Teve uma das vezes que, por causa do evangelho, prenderam Paulo e Silas. E nessa pregação, a Bíblia diz em Atos 16, versículo 22, então uma multidão unânime os atacou, e magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda atenção. Olha quantos adversários existiam para que Paulo e Silas falassem, cara, deu para a bola. Acabou para nós. Olha o que a gente está fazendo para que as pessoas sejam salvas, e prenderam, quebraram a gente na surra, amarraram os nossos pés no tronco aqui, ainda falaram para colocar a gente na cela mais escura, mais distante, mais fria, com mais umidade, cheia de bicho.
sendo que a nossa intenção era somente produzir vida nas pessoas através de Cristo. Foi isso que eles fizeram? Havendo recebido tais ordens expressas, ele, o carcereiro, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus. Eles tinham sido, versículo 23, espancado muito. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Eles estavam machucados. Eles foram perseguidos. Eles foram humilhados. Eles foram atribulados. Mas Paulo, ele que escreveu esse versículo depois de ele passar por isso. Ele só pôde escrever o versículo de: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ele só pôde escrever porque ele passou isso aqui antes. Porque tempos antes ele passou isso aqui. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. Os demais presos não estavam ouvindo as suas lamentações. Os demais presos não estavam ouvindo a sua murmuração. Os demais presos não estavam ouvindo a reclamação ou o quanto eles estavam falando como o mundo era ingrato, porque eles estavam servindo a Jesus com todo o coração e com toda alegria, e era aquilo que eles recebiam como paga. Não, o que os outros presos estavam ouvindo eram os cânticos de gratidão de dois homens que estavam quase mortos de tanto apanhar por causa do Evangelho. E eu não sei o que eles estavam cantando. Se tem uma das coisas que eu vou perguntar na glória é: me fala qual o hino era. Qual era o cântico, cara? Porque para ver o teu corpo todo ensanguentado por causa do Evangelho, porque você decidiu influenciar alguém através da liderança que Deus te deu. Não importa se você oficialmente é um líder ou não, mas se você decidir influenciar essa geração através da liderança do Senhor na sua vida, então nada que possa acontecer com o teu corpo físico se compara com o que você vai viver na glória. Nada. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus. Os dois arrebentados e ensanguentados. Aquele que era, e há de vir. E era, e há de vir. Que era, e arrebentados, ensanguentados. Talvez Satanás tentando assediá-los. Ei, larga a mão disso aí, cara. Para que continuando no drops? Podiam estar pegando as meninas. Larga a mão dessa parada aí, cara. Larga a mão de liderar, cara. Estão ocupando a tua garagem, a tua sala, numa quinta-feira ou num sábado que você podia estar de boa em casa. Estão usando o seu sofá, marcando o seu lugar, gastando a sua TV, pisando no teu chão. Estão mentindo contra você, dizendo que você é algo que você não é. Ou pior, dizendo que você não é algo que Deus já disse que você é. Larga a mão disso aí, cara. Tanta dor de cabeça. O fio da tua cabeça, da tua barba ficando branco. Pessoas não querem nada com nada. Larga a mão disso aí. Ei, adversário. Eu não estou olhando para você. O foco de Paulo falar dos adversários não é o adversário. O foco é a porta. Enquanto a gente fica olhando o adversário, a gente esquece que tem uma porta aberta diante de nós, que Deus abriu, uma grande e eficaz porta. Versículo 26. De repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram.
O carcereiro despertou-se do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou sua espada a fim de se matar, se suicidar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. E se ele deixasse que o povo, aqueles encarcerados, tivessem escapado, ele ia morrer, ele ia ser condenado. Então ele queria tirar a sua própria vida. No entanto, Paulo gritou: ei! Não te faças isso, estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e trêmulo atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Sabe o que Paulo viu aqui? Uma grande e eficaz porta diante de um homem, um só, para salvar o carcereiro. Deus permitiu que arrebentasse na lenha Paulo e Silas, por causa do carcereiro. Por causa de um. Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus e assim será salvo tu e os da sua casa. Eles ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhe os ferimentos. Os que estavam feridos se dispuseram a lavar os ferimentos daquele carcereiro. Quem tinha apanhado mais? Perdão. Aquele que foi salvo. Nossa. Aquele que foi salvo. No caso, o carcereiro, que foi o mesmo que espancou aqueles dois homens, agora ele estava limpando os ferimentos que ele mesmo causou. E logo foi batizado, ele e todas as pessoas da sua casa. Ele e todas as pessoas da sua casa. Não existe adversário que possa te parar, querido. Mas eles existem. A nossa oração não é para que os adversários sejam removidos. Aprendemos com pregadores pentecostais da década de 90 uma oração que é: todos os demônios num raio de 2 quilômetros aqui deste lugar batam em retirada. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é nos fortalecer para que eles entendam que não é a nossa frase de efeito, não é a nossa boca, não é a nossa forma de andar, mas é aquele que habita em nós que nos faz fortes. É por causa daquele que habita em nós. É quando a gente resiste ao diabo que ele fugirá de vós. Não é quando a gente fala: saiam daqui porque agora chegou o crente. Não, queridos. É quando a gente resiste. Resisti-vos ao diabo, sujeitai-vos a Deus, então o diabo fugirá de vós. Mas se os adversários não conseguirem fazer a gente parar, ele vai tirar o foco da porta. Porque apesar que a gente tenha falado muito dos adversários, a grande questão aqui é a porta que foi aberta. Nós resistimos por conta da porta que foi aberta. Nós vamos avançar porque foi aberta uma grande porta na cidade. Nós vamos resistir os adversários porque foi aberta uma grande porta nas escolas. Nós vamos resistir firme porque muitos virão a Cristo por causa do acesso que foi feito. Então não tem a ver se existem adversários, até porque eles estarão lá. E a minha torcida é que eles se manifestem quanto antes para você, para que você experimente a força do poder do Senhor cada vez mais e seja firme, seja constante, seja inabalável. E quando você não conseguir saber o que você faz diante dos adversários, na verdade você não precisa fazer nada. Viu a porta, viu os adversários, só adore, só cante, só levante as mãos, só se entregue. Fale: Deus, eu te louvo, porque o Senhor está me esticando, Pai. O Senhor está provando a minha fé. Eu te louvo, Senhor Deus, porque eu achei que não aguentaria mais, mas o Senhor me conhece mais do que a mim mesmo. E o Senhor tem colocado em mim graça, força, para não esmorecer, para não arregar. Senhor, eu te louvo, Deus, e te agradeço, porque
Não foi com facilidade, com vida tranquila, que o Senhor estabeleceu grandes homens na história. E se o Senhor deseja fazer o mesmo, e eu sei que o Senhor deseja, então não será dessa forma também agora. E Ele continua procurando aqueles por quem Ele vai fazer grandiosas coisas. Nós continuaremos pequeninos e desconhecidos, porque importa que Ele cresça. Uma grande porta se abriu a você. Uma grande e eficaz porta está aberta na sua frente. Ela está cheia de adversários. E que venham. Porque se Ele vier contra nós, nós vamos contra eles no nome do Senhor Jesus. Nós temos o que é necessário. Já existe tudo em você. O pastor Michel falava muitas vezes: tudo que você precisa para avançar no reino de Deus já está dentro de você. Nós às vezes corremos para tantos lugares, queremos ouvir tantas coisas, mudamos de igreja para ver se vem uma revelação nova, quando na verdade Ele já depositou no seu coração, querido. Não fuja dos processos, não pare ante os adversários, não se iniba com as situações e as circunstâncias. Aprenda a fazer que nem Josué fez. Seja forte e corajoso. Aprenda a fazer como Davi fez. Não olhe para a sua aparência e nem pelo seu tamanho. Só carregue uma harpa com você para você adorá-lo. Seja qual for o momento. Não importa os adversários, importa a porta. Até rimou. O que Deus está falando através de Paulo é: uma grande porta se abriu. Mas os adversários? A grande porta se abriu. Mas as situações? Ei, a porta se abriu. Mude o foco. Saia do ponto de vista que enxerga apenas os adversários, porque na verdade eles existem para que você alcance o que Deus estabeleceu para você. Não perca o foco da grande porta que se abriu para você. Nós vamos terminar orando, clamando, adorando. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assentar sobre o trono do céu.